Olá, turminha, boa tarde. A aula de hoje é uma aula de português. Isso mesmo. Tia vai ensinar para vocês o que significa sinônimos e antônimos. Na aula de hoje, a gente vai aprender essas duas regrinhas de português que são essenciais na gramática, tá bom? Vamos lá? Olá, turminha, boa tarde. Olha, a tia tá aqui, tá? Gravando para vocês essa aula. Abre aí o livrinho de vocês, módulo 3, sobre... a gente vai falar hoje sinônimos e antônimos, como eu falei, né, no slide anterior. E aí, o livro de vocês, tia veio aqui lembrar que é o de português, tá bom? Módulo 3. Vamos lá? E aí, turminha, olha, aqui, tia vai estar aqui com a canetinha. Não tá aparecendo aqui o vídeo de tia, tá? Por causa da câmera, que houve um probleminha. Aí, na próxima aula, a gente vai estar assistindo com tia aqui no cantinho, tá? Aparecendo. Aí, vai ser só a voz de tia, a canetinha vermelha, tá? O pontinho vermelho. Palavras sinônimas. Vocês sabem o que significa palavras sinônimas? Tia vai explicar na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Olha, eu coloquei aqui um pequeno textinho para vocês entenderem melhor. Isso aqui, esse material não tem no livro de português de vocês. Tia trouxe alguns elementos para que vocês pudessem entender esse assunto de forma mais clara. Aqui, ó, sinônimo é a palavra que quer dizer a mesma coisa ou quase a mesma coisa que a outra. São palavras diferentes que têm o mesmo significado. O mesmo significado a gente pode ver aqui, porque a tia deu alguns exemplos. Ó, casa. Casa tem o significado que residência, é o mesmo significado, tá? Alegria, felicidade, percurso, trajeto, questionar, perguntar, brincadeira, diversão, carinho, afeto, calmo, tranquilo. Então, essas palavras aqui, elas são palavras diferentes, mas elas têm o mesmo significado, tá certo? Eu coloquei outros exemplos aqui embaixo, ó. Fiel, leal, oferecer, dar e dedicar, ofertar, dádiva, donativo, tristeza, melancolia, alegria, satisfeito, contente, alto, elevado, belo, bonito, lindo, construir, edificar. São todas as palavras aqui, são sinônimas, porque são diferentes, mas têm o mesmo significado. Olha aqui nesse exemplo da frase. As meninas estão sempre alegres. As meninas estão sempre contentes. Então, é a mesma frase, mas com palavras sinônimas diferentes, mas que tem o mesmo significado. Alegre tem o mesmo significado de contente. Tia colocou esse GIF aqui, olha, dessas crianças aqui, ó, se divertindo, dançando, para vocês terem uma ideia melhor. Olha, ela está contente, ele está alegre e esse está feliz. Então, ó, alegre, contente e feliz têm o mesmo significado. São palavras diferentes, mas têm o mesmo significado, tá certo? Vamos conhecer a próxima regrinha. Aqui estamos nas palavras antônimas. Palavras antônimas são aquelas que se opõem, né, o significado. Ou seja, eu coloquei aqui o textinho para vocês, ó. São antônimas palavras que se opõem pelo significado. Então, o significado é diferente, tá certo? Como assim, professora? Vamos lá. Antônimos são palavras que têm um sentido contrário de outra. São palavras diferentes com significado oposto. Então, diferente de sinônimas, né? As palavras sinônimas que a tia já acabou de explicar, as antônimas, elas têm tanto o significado diferente como as palavras são diferentes. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui embaixo. Alto, baixo, amor, ódio, construir. Qual o contrário de construir? Destruir. Então, são palavras diferentes com significados diferentes. Entendeu? Dar, tirar, fiel, infiel, leal, desleal, perto, longe, riqueza, pobreza. Tia colocou também aqui um exemplo na frase. Os meninos estão alegres. Qual é o oposto, o contrário, o antônimo de alegre? É triste. Então, os meninos estão tristes. Então, antônimos são palavras que são tanto diferentes, se escreve de forma diferente, como tem um significado diferente, certo? Eu coloquei aqui esse menininho fazendo exercício com esse bichinho
para exemplificar para vocês, a ideia do menino é alto e o bichinho é baixo, certo? O contrário, o oposto. Então, palavras antônimas são essas. O antônimo é justamente o contrário, o oposto. O quarto está bagunçado. Como seria o contrário aí, né? O antônimo. O quarto está arrumado. O contrário de bagunçado é arrumado, ok? E aí, tia colocou para vocês aqui essa atividadezinha que eu vou fazer com vocês na prática para que vocês entendam como é que funciona sinônimos e antônimos, tá bom assim? Vamos lá. Marque A ou B pela legenda. Coluna A letra A, né? A coluna A é sinônimos. A coluna B é antônimos, tá bom assim? Vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha de marcar a resposta. Fácil, difícil. Fácil. O contrário de fácil é difícil. Então, isso aqui é o quê? É sinônimos ou antônimos? É antônimos, porque é o contrário, é o oposto, né? Fácil, contrário de fácil, oposto de fácil é difícil. Chorando, rindo. Essa também tá fácil, né? É antônimos, porque está o oposto aqui, ó. Qual o oposto de chorando? Rindo. Apontando, mirando. Aqui já muda. E aí, sinônimos ou antônimos? Sinônimos. Por que, professora, sinônimos? Porque apontando é o mesmo significado de mirando. São palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Ok? Então, letrinha A, sinônimos. Desagradável, agradável. E aí, é sinônimos ou antônimos? É antônimos, porque é o contrário. O oposto de desagradável é o agradável. Então, a letra B, antônimos. Sorridente, alegre. E aí? É sinônimos, né? Por que sinônimos? Porque sinônimos são palavras diferentes com o mesmo significado. Então, sorridente significa o mesmo que alegre. Opção A. Animados e desanimados. Esse aqui é antônimos. Por quê? Porque o oposto de animados é desanimados. Então, aqui, letrinha B, coluna B, antônimos. Chute e pontapé. Chute tem o mesmo significado que pontapé, né? Muda a palavra, mas o significado é o mesmo, a ação é a mesma. Então, é um sinônimo. Escuro, claro. Esse é fácil, né? Vocês não podem errar. Esse aqui, olha como é fácil. Qual o oposto de escuro? Claro. Então, esse aqui é um antônimo. Então, aqui, ó, palavras antônimos. Então, aqui eu marco a B, certo? Antônimos. Companheiros e amigos. Companheiros é o mesmo significado de amiga. Uma pessoa companheira, ela é amiga. Então, aqui é um sinônimo. Palavras diferentes com o mesmo significado. Ficou fácil de entender? Restou alguma dúvida? Então, procura a tia no privado, que tia tira e esclarece as dúvidas de vocês, tá certo assim? Então, eu vou explicar para vocês agora a atividade do livro para ver como vocês vão conseguir fazê-la, tá bom assim? Aqui, olha, eu estou na página 26 e 27 do livro de vocês de português, módulo 3. Temos aqui a atividadezinha, na página 26. Acompanha aí minha canetinha, tá? O pontinho vermelho. Sinônimo e antônimo, como a tia já explicou nos slides anteriores, tá? Eu trouxe elementos extra que não está presente no livro de vocês para que vocês pudessem entender melhor, com mais exemplos, tá? 1. Leia o poema a seguir sobre outro personagem do nosso folclore, que é esse que está aqui aparecendo no desenho. Vocês sabem quem é? O protetor da natureza. É assim como também ele é chamado. Curupira, curupira. A floresta a proteger. Pés para trás, para o lenhador assustar. Curupira, curupira. Animais a defender. Pés para trás, para o caçador assustar. Curupira espanta gente malvada, que prende os animais silvestres. Curupira é o protetor da natureza, ele liberta os animais presos ao amanhecer. Então, esse poemazinho aqui, olha, tem 3 estrofes, tá? E aí, a gente vai responder a letra A e a B. De acordo com o poema, quem é o protetor da natureza? Tá fácil, tá? B. A expressão gente malvada, usada na terceira estrofe, faz referência a quem? E aí, você sabe? Sabe de quem é que esse poema aqui está falando quando fala gente malvada? Responde aqui, tá? 27, número 2. Releia as duas ações do Curupira a favor
da floresta e dos animais. A floresta a proteger, animais a defender. Proteger e defender são palavras que representam ações semelhantes ou contrárias. Então, você vai dizer se são semelhantes ou contrárias as palavras proteger e defender, tá? Contorne a palavra que indica o sentido contrário, oposto, né, um antônimo, de proteger e defender. E aí é cuidar, atacar ou amparar. Você vai circular a que é a palavra contrária, tá? De proteger e defender. Procure no dicionário sinônimos para a palavra que você contornou na atividade anterior. Então, vocês não têm dicionário em casa? Quem não tem dicionário em casa não precisa se preocupar. Vocês podem ir lá no Google, tá? Colocar significado e a palavra que vai aparecer lá. E vocês copiem aqui o significado dessa palavra que vocês circularam aqui em cima na letra B, ok? Na 3, com um colega, pesquise no texto uma palavra de sentido. Vocês podem, a gente não está na sala de aula para fazer essa atividade em dupla, mas vocês podem estar fazendo uma videochamada, ligando para o coleguinha. É claro que vocês têm que perguntar antes se ele pode atender a videochamada e fazer essa número 3 com eles, tá? A tecnologia está aí a nosso favor e a gente pode estar usando esse recurso no WhatsApp para fazer essa questão aqui, responder a questão 3. Semelhante à palavra apavorar. Então, você vai pesquisar aqui no textinho uma palavra semelhante a apavorar. Palavra que afugentar. Não sabe o significado de afugentar? Tem lá no dicionário. Também pode pesquisar na internet. Aí você procura o significado, entende o que significa afugentar e depois procura uma palavra no textinho semelhante a afugentar. E escreve aqui, tá? Depois, na C e na D, vocês vão procurar palavras contrárias. Bondosa. Aqui no texto tem alguma palavra contrária de bondosa? Oposta. E prende, né? O contrário da palavra prende. Tem alguma palavra que seja oposta a prende aqui no textinho? Coloca aqui, tá? Então, esse aqui são o que você já explicou, que são sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras que apresentam significados semelhantes, como proteger e defender. Antônimos são palavras que apresentam significado contrário, como proteger e atacar, ok? Aqui na página 28, na página 29, também tem a questão 4, que a gente vai tentar responder. Leia a estrofe de outro poema sobre o Curupira. E o Curupira só ternura inspira aos habitantes da mata. Mas quem mata ou destrói a mata vai ter que enfrentar a ira do valente Curupira. Isso aqui é um outro trecho, tá? De uma outra historinha. Contos em Encantamento. Letra A. Agora lê o verbete, que é esses dois aqui, olha, que te está mostrando, das palavras ternura e valente, em destaque no poema. Ternura, qualidade de quem é afetuoso, cuidadoso, cuidado. Valente, aquele que tem valentia, coragem, corajoso. Reescreva a estrofe, que é essa daqui, olha, do poema, aqui embaixo, substituindo as palavras em destaque pelo sinônimo apresentado nos verbetes. Sinônimos, olha, os sinônimos aqui no verbete. Ternura e valente, são as duas palavras que vocês vão colocar os sinônimos no lugar dela, tá? Que se assemelham. 29b. Ao substituir as palavras do poema por um sinônimo, o sentido do texto mudou? Por quê? E aí, quando você substituir ternura e valente pelos sinônimos aqui dos verbetes, vai mudar? Se mudar, você diz por quê, ok? C. Os sinônimos que você utilizou tornaram o texto mais simples ou mais difícil? E aí, por quê? Tá? Então, você responde aqui. O dicionário é uma ótima ferramenta na busca por sinônimos e antônimos. Não só por isso, né? Adjetivo, entre outros, tá? Na 1 da 29, completa as frases com os antônimos das palavras em destaque. Então, você vai colocar as palavras que estão aqui em negrito, essas aqui escurinha, vai trocar por uma palavra oposta, antônimo. Qual é o oposto de cheio? Você vai colocar nesses espaços aqui. O pote de bolachas estava cheio, as crianças comeram toda e o pote ficou? Qual é o antônimo aqui? O oposto de cheio. E aí você vai fazer com restantes aqui, ó. Subiram, claro, acende, forte, suja, desliguei, perdi. Então, você vai trocar todas essas palavras em negrito por um oposto, um sinônimo, um antônimo, que são palavras opostas, ok? E aqui, pessoal, para finalizar a atividade,
Temos aqui a número 2, observe a capa dos livros a seguir. O frio pode ser quente? Somos iguais, mesmo sendo diferentes. Aqui nas capas do livro acima há 2 pares de sinônimos. Escreva-os a seguir. Então, tem 2 pares aqui nas capas de sinônimos. De sinônimos não, perdão. Antônimos, que é o oposto, palavras opostas, né? Então, você vai colocar aqui. Tá? Tanto nessa capa como tá nessa. Escreve aqui, tá? E na B, agora pesquise o sinônimo, um sinônimo para cada palavra que você escreveu no item A. Então, cada palavra que você escrever aqui, nesse item A, você vai procurar um sinônimo para ela. Por exemplo, quente. Qual um sinônimo de quente? Qual a palavra que tem o mesmo significado de quente? Então, você escreve aqui, ok? Tia tá dando um exemplo aqui na atividade, para vocês entenderem como é que faz. Na 3, pinta no diagrama a seguir os antônimos da palavra do quadro abaixo. Grande. Qual é o contrário, o oposto de grande? Tá aqui no diagrama. Então, você vai pintar de amarelo, tá? A palavra oposta. Pouco. Qual a palavra oposta de pouco? Você vai pintar de vermelho a palavra oposta aqui no diagrama, ok? Então, é essa atividade que vocês vão fazer, tá certo? Aqui na página 31 é o que eu estudei. Tudo que a gente viu tá aí na página 31 para vocês reler e relembrar, tá certo? O que é sinônimos, antônimos que acabou de ver aqui nessa aula. Sílabas tônicas, sílaba mais forte, oxítona, paroxítona, proparoxítona, que tia também explicou. Também explicou a questão do romance, a gente viu os personagens do folclore nesse capítulo que está se encerrando agora, tá? Até a próxima aula de português, não deixe de fazer a nossa atividade e tia depois libera a correção para vocês verem se conseguiram fazer direitinho essa atividade, tá certo assim? Cheiro da tia Sabrina, até a próxima!